Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 24 de fevereiro, agora na Espanha, 20 horas e 20 minutos, no Brasil, 16 e 20 da tarde. Gente, tá um clima de depressão, para dizer o mínimo, no mundo cripto. Boa parte das altcoins de altíssima octanagem caindo menos 7, menos 5, menos 6. Neste momento, ADA menos 5,60, Atom menos 5,68. Eu sei que está esse clima de depressão, mas a BTC está defendendo bem o preço do Bitcoin aqui na base da banda de VWAP mensal. Se a gente olhar especificamente para cada altcoin, vou pegar aqui aleatoriamente a Atom, a gente segue dando uma vigência a fundos ascendentes também. Vou pegar a ADA só para título de exemplo também. Fundos ascendentes, topos descendentes. A mesma coisa com a maioria das altcoins de alta octanagem. XRP também, fundos ascendentes, topos descendentes. Basicamente, todas elas estão acumulando. Apesar de alguns subprotozoários e minerais ficarem enchendo a minha caixa de mensagens, dizendo que as altcoins estão derretendo, isso não é verdade. Ó, vou pegar a LTC só para dizer que eu estou escolhendo as mais os grandes expoentes. Ó, a LTC também está desenhando uma sequência de fundos ascendentes. Enfim, a maioria das altcoins estão lateralizando. Vou voltar aqui para a BTC só para vocês entenderem o que eu quero dizer. A BTC claramente está dando vigência a uma acumulação no diário, nos 6 horas no diário. Ela também está defendendo muito bem o preço aqui nesse suporte que já foi defendido mais de 9 vezes. A BTC aqui, por essa outra ótica, também no diário, também está defendendo muito bem o preço nesse patamar, um pouco acima de 93. O que eu quero reportar para os senhores? É a capitalização da totalidade do market cap do mundo cripto, inclusive incluindo a BTC, ou seja, aqui é o total market cap do mundo cripto. É aquela totalização do market cap do mundo cripto que a gente olha lá na CoinMarketCap, a gente vê lá 3,09 tri, é justamente esse gráfico aqui. O que eu quero pontuar para os senhores? No semanal, a média exponencial a EMA 200, a média exponencial de 200 períodos, cruzou de baixo para cima a média simples, a moving average simples de 200 períodos. O que eu quero reportar para os senhores com isso? Gente, eu sei que tem muito subprotozoário, mineral, achando que não vai ter temporada de altcoins. Na última vez que isso aconteceu para a totalidade do market cap do mundo cripto, quando a EMA cruzou de baixo para cima a MM de 200 simples, basicamente a gente startou a última temporada de altcoins. Eu sei que isso pode parecer bizarro para alguns que estão vendo nessa depressão do mundo cripto, nessa lateralização de que já vai fazer 3 meses desde a eleição do Donald Trump. A BTC não consegue sair desse range que aprisionou ela entre 90 e poucos mil e 108, 109 mil. Muitos ex-BBBs estão espraiando aos 4 ventos que não vai ter temporada de altcoins. Gente, eu insisto com os senhores. O que vem por aí não é brincadeira. Agora o mundo começa a descobrir o potencial da AI. É só ver o que está acontecendo com as grandes clouds voltadas para a inteligência artificial do Vale do Silício. O mundo TradeFi sequer começou a precificar o valor da AI advinda de forças computacionais descentralizadas. Vocês precisam colocar em perspectiva que muito desse rally dos últimos meses para as grandes big techs que alimentam essas grandes clouds de AI do Vale do Silício, que acrescentou alguns trilhões de dólares no market cap dessas big techs, adveio por conta do incremento do valor advindo da AI. Não tem como negar. Só a NVIDIA, que fabrica os semicondutores de AI,
ganhou aí algo em torno de 2 trilhões e meio, talvez 3. A Nvidia não valia nem meio trilhão, era coisa de 300, 400 bi. Em poucos meses ela foi de 380 bi para 4 trilhões. O que eu quero reportar com isso? Vocês precisam despoluir os TikToks dos senhores, vocês precisam despoluir as redes sociais, porque a maioria desses ex-BBBs e subprotozoários, eles falam do que eles não conhecem, eles falam do que eles não entendem. O que a gente está presenciando é talvez seja o início da precificação da força computacional, principalmente de AI, advinda de uma matriz descentralizada. Vocês já ouviram falar na lei de Moore? Ou constante de Moore? Gordon Moore foi um dos cofundadores da Intel lá nos idos de 1965. Ele basicamente percebeu uma constante no desenvolvimento de transistores que depois deu origem aos primeiros semicondutores tal qual a gente conhece hoje. E ele percebeu que a evolução daqueles chips lá paleozoicos da década de 1960, ela basicamente, os primeiros chips, os primeiros semicondutores, eles basicamente eram circuitos integrados e a quantidade de transistores dobrava a cada 2 anos. O próprio Moore, ele reportou, um pouco antes da morte dele, ele morreu em 2022 ou 2023. O Gordon Moore foi um dos fundadores da Intel, para vocês verem o caráter visionário desse sujeito. Ele criou essa lei de Moore, ou constante de Moore, em que a cada 2 anos os chips eles avançavam e conseguiam dobrar o número de transistores. Então, ele basicamente anteviu que entre 2024 e 2027, a quantidade de transistores e os semicondutores avançariam a ponto de serem capazes de criar uma rede neural que seria capaz de produzir inteligência artificial. Só que ele não viveu ele morreu um pouco antes, ele morreu em 2022, comecinho de 2023, com 90 e tantos anos. Ele quase conseguiu sobreviver ao advento da AI. Mas o que eu quero dizer com a lei de Moore é que todas essas GPUs, as ASICs dedicadas e todos esses semicondutores com esses designs ultra avançados de hoje, basicamente levava em consideração somente a expansão vertical. Aqui está a lei de Moore num gráfico. Né? Vocês vejam que os primeiros semicondutores eles eram jurássicos, mas eles respeitaram a lei de Moore desde da concepção e da constatação de que a cada 2 anos o número de transistores ia dobrando. Então vocês vejam que as primeiras gerações, o Apple II, o IBM PC, Personal Computer, eles tinham uma capacidade de processamento limitada, mas eles iam dobrando. E quando algo vai crescendo de forma exponencial, basicamente esse algo vai se transformando em algo monstruoso. Então hoje a gente está nesse estágio dos semicondutores H100, o H800, que já foi encomendado pela interface de AI da plataforma X, do Elon Musk. A própria Tesla também já encomendou o H800 da Nvidia. Mas enfim, esse gráfico da lei de Moore, basicamente, ele só levava em consideração a expansão vertical com um paradigma de uma força computacional centralizada. Um tweet do Elon Musk na plataforma X semana passada fez despertar em alguns analistas que a lei de Moore não levou em consideração um paradigma de uma grande força computacional virtual descentralizada. Ao invés de depender apenas de aumento tecnológico e capacidade de transistores
em semicondutores individuais, um H100, um H800 da NVIDIA, redes descentralizadas, além de surfarem o aumento em si de semicondutores que vão expandindo a sua tecnologia de forma vertical, esse aumento da força computacional distribuída de uma forma horizontal não foi sequer ponderado pela lei de Moore. O que eu quero dizer com isso? A descentralização vai escalar a força computacional global para patamares inimagináveis. Pena que o Moore morreu há 2, 3 anos atrás e ele não pôde rever a sua própria a constante da qual a constante que ele descobriu e da qual ele é criador e descobridor, mas a escalabilidade horizontal, porque ele só previu essa escalabilidade vertical em razão do incremento tecnológico. Um outro economista, assim que a AI surgiu, há um ano e meio, 2 anos atrás, a AI a gente está falando de coisa de 1 ano e meio atrás, né? 2 no máximo. Ele basicamente ele criou uma curva de expansão da participação de corporações de capital aberto nos principais índices acionários norte-americanos no que diz respeito à integração com forças computacionais. Então, no comecinho, em meados do século passado, basicamente poucas corporações de capital aberto participavam ou dependiam de forças computacionais centralizadas. Mas com o passar do tempo, Microsoft e Apple que são corporações que basicamente dependem de processamento de dados, foram ganhando cada vez mais protagonismo dentro dos principais índices, S&P 500, depois a própria criação do índice Nasdaq ali no final da década de 90, começo dos anos 2000. E aí, basicamente, a curva da participação de corporações de capital aberto vem acompanhando. Isso é uma outra constatação. Agora, eu vou repetir, a curva de expansão do market cap de corporações que hoje, como os índices Nasdaq e S&P 500 são ponderados pelo volume de negociação, como essas corporações de forças computacionais centralizadas têm um peso muito grande nos índices, basicamente, hoje a expansão do market cap dessas corporações vem respeitando também a curva de Moore, a constante de Moore. O que eu quero dizer com isso? Gente, quando o Gordon Moore criou essa constante, ou descobriu essa constante, as redes descentralizadas não existiam. Não existia uma Ethereum Virtual Machine, não existia uma Solana Virtual Machine. O que eu estou querendo dizer com isso? A distribuição do processamento de dados entre milhões de nodes espalhados pelo mundo vai escalar de uma maneira inimaginável toda essa força computacional instalada. E o que vai acontecer com aquela curva de participação do market cap de grandes corporações que dependem de forças computacionais centralizadas? Elas basicamente vão ver a expansão do market cap de forças computacionais descentralizadas sugando uma parcela dos seus market caps. Eu vou repetir. Essa curva de Moore, ou constante de Moore, que foi uma descoberta feita por Gordon Moore, que a cada 2 anos o número de transistores em semicondutores vai dobrando, basicamente encontrou na expansão do market cap de corporações de capital aberto uma simbiose movimentacional. Basicamente, as corporações de capital aberto, que passaram a depender cada vez mais de processamento de dados, começaram a ostentar uma curva de expansão agressiva proporcional à agressividade da curva de Moore. Mas o Gordon Moore sequer conseguiu, ele morreu um pouco antes da fenomenologia de forças computacionais descentralizadas, ele não teve tempo de rever a sua teoria de lei de Moore e basicamente ele não levou em consideração essa escalabilidade horizontal
de agregação de forças computacionais distribuídas por todo o planeta. Então, mesmo com essa simbiose da lei de Moore sendo respeitada pela própria expansão do market cap de corporações que dependem de forças computacionais centralizadas, como são as corporações do Vale do Silício, a combinação de forças computacionais descentralizadas e o incremento dessa força computacional vai sugar uma parte dessa expansão agressiva do market cap dessas corporações. O que eu quero falar para os senhores? Quando a gente olha para esse gráfico aqui da expansão do market cap de toda a criptografia, aqui é o total, não é total 2 nem total 3, aqui é o total do market cap do mundo cripto, incluindo o BTC. Quando a gente olha para esse gráfico e vê que ele está se expandindo para algo próximo a 10 trilhões, 15 trilhões, agora está em 3,2 tri, né? Agora deu uma recuada por conta dessa última corretiva da BTC, agora está em 3,09 tri. O que eu quero reportar para os senhores? Aquele pessoal do kkk, do hahaha, ai Renato, da onde vai sair a liquidez de blá blá blá? Então, para esse pessoal do kkk e do hahaha, lembrem-se da constante de Moore, da lei de Moore, que basicamente criou uma simbiose entre a expansão do market cap de corporações que dependem de processamento de dados, que hoje tem um peso enorme dentro dos principais índices do mercado aberto, dos mercados abertos globais, porque é um índice ponderado pelo volume, pelo market cap dessas corporações. Lembrem-se da lei de Moore, que sequer também pôde antever o surgimento de grandes forças computacionais descentralizadas. Então, fica para reflexão de cada um dos senhores, principalmente para o pessoal do kkk e do hahaha, porque quando o mercado TradeFi precificar essa simbiose que já existe entre a expansão do market cap de grandes corporações do Vale do Silício com a lei de Moore, lembrem-se desse gráfico que sequer foi ponderado pelo descobridor dessa constante, porque basicamente quando ele criou essa constante não existia a força computacional descentralizada. Na seara fática, a strategy de Michael Saylor, que já foi, já teve o nome de MicroStrategy, agora é Strategy, ele mudou o nome, comprou a queda, mais 2 bilhões de dólares de notas conversíveis em ações, acabou proporcionando a emissão desses 2 bilhões de notas conversíveis em ações, proporcionou a compra de mais 20.356 BTCs por Michael Saylor da Strategy, que mudou o nome. Era MicroStrategy, agora virou Strategy. Por isso que eu estou falando, gente, essa movimentação da BTC, porque não há BTC para todo mundo. Essa movimentação da BTC hoje, beliscando 93.817, eu sei que é ordem OTC, essas compras do Michael Saylor, nem agride o book dos grandes formadores de mercado, das grandes CFAs. Então, eu sei que uma compra dessa não teria o condão de alterar o preço da BTC, porque é over the book, né? Basicamente, eles não agridem o book de compra e de venda. Mas o fato é que não há BTC para todo mundo. Vocês precisam entender a violência dessa congestão quando ela promoveu uma fuga ascendente. Uma compra dessa do Michael Saylor equivale a 2 meses de mineração de Bitcoin, gente. Vocês precisam entender isso. Ainda nos fatos, Bybit está prometendo uma recompensa de 140 milhões de dólares para quem tiver algum dado ou alguma informação concreta sobre o paradeiro de qualquer dos integrantes do Grupo Lazarus. Gente, eu não recomendo que vocês peguem um avião e voem para Pyongyang para tentar descobrir o paradeiro de qualquer dos integrantes do Grupo Lazarus. Isso não é minimamente razoável nem recomendável. O último americano que tentou visitar o Pyongyang terminou num campo de trabalhos forçados, foi devolvido para o território americano, para a família, né, para os Estados Unidos, em coma e morreu 2 dias depois.
Vocês lembram dessa história, né? Até falei aqui no canal. Um americano foi lá turistar em Pyongyang. Ele teria encostado num quadro que tinha a foto lá do pai do Kim Jong-un. E isso foi considerado um atentado à dignidade do soberano lá, do Kim Jong-un. E, enfim, resultado da brincadeira é que ele foi parar num campo de trabalhos forçados e foi devolvido para a família nos Estados Unidos em coma e morreu 2 dias depois. Enfim, essa recompensa com certeza não vai ser resgatada por ninguém. E a Nasdaq registrou o código de negociação de um ETF no mercado à vista de HBAR. A Canary Capital pediu o registro junto à Nasdaq. Ele basicamente pediu solicitação à Nasdaq e tem um pedido também tramitando na SEC para listar um ETF de HBAR no mercado à vista. Gente, quando começa assim, porque já tem pedido de ETF no mercado à vista pendente de Solana, de XRP, agora de HBAR, de Polkadot, de DOT. Quando começa assim, é porque a SEC vai soltar alguma coisa. Por isso que eu falo, qualquer coisa, qualquer gatilho pode ser o estopim para essa fuga ascendente da BTC, que por sua vez também pode levar o market cap das altcoins e da totalidade do mundo cripto para esses patamares que eu estou reportando para os senhores. Lembrem-se que a EMA 200 cruzou de baixo para cima a média móvel simples de 200 períodos. Neste momento é muito mais arriscado ficar de fora do que ficar embarcado no mundo cripto. Por isso que eu falo, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar neste ciclo. AI, DeFi, RWA. Enquanto eu vos falo agora, a BlackRock está tokenizando ações da Apple, Nvidia, Meta, o mercado obrigacionista norte-americano, que é o mercado mais líquido do mundo, Treasuries, Bonds, T-Bills, estão todos virando tokens ERC20 na rede ETH. Vocês não brinquem com isso. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a Apple afirma que está construindo uma fábrica de semicondutores e servidores no Texas, que está gerando 20 mil empregos diretos. A Apple dobrará a sua capacidade de manufatura de semicondutores no território americano. É essa corrida maluca por força computacional centralizada, que por sua vez vai alimentar ainda mais a AI. E a trégua em Gaza entre as forças do Hamas e as forças israelis pode estar com os dias contados. Se não houver a entrega dos reféns remanescentes que ainda estão em poder do Hamas, reféns estes feitos reféns lá no ataque de outubro de 23 contra um kibbutz ao sul de Israel, essa guerra vai eclodir. O Donald Trump já avisou que se houver uma revogação do cessar-fogo, não vai sobrar nada do Hamas, nem do pouco que já sobrou da faixa de Gaza. Segundo palavras do Donald Trump, o Hamas pode ter certeza que o que foi feito até agora na faixa de Gaza foi carinho. Palavras do Donald Trump. Basicamente não sobrará nada do que o Hamas está achando que ainda possui em termos de combatentes ou em termos de domínio territorial na faixa de Gaza. Vai ser uma devastação absoluta e completa. Palavras do Donald Trump que também estão sendo repetidas pelo Netanyahu. Basicamente, esses mais de 45 mil palestinos mortos até o presente momento não seria absolutamente nada perto do que viria se o Hamas não entregar o que restou dos reféns vivos ou mortos, segundo palavras do Donald Trump. E o virtual novo primeiro-ministro, o chanceler alemão, o Friedrich Merz, avisou aos Estados Unidos para ele não virar as costas para os seus aliados da OTAN ocidental ou seus aliados europeus. Segundo
o Friedrich Merz, a Alemanha e a própria OTAN europeia pode reconstruir a sua defesa terceirizada em favor dos Estados Unidos no pós-guerra. Não é segredo para ninguém que depois da Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall em andamento, a Europa estava em frangalhos e basicamente ela terceirizou a sua defesa externa em favor dos Estados Unidos. E agora o chanceler alemão, o virtual para o futuro, o chanceler alemão que em razão da vitória da direita alemã, dos democratas cristãos, que vão governar com os partidos de centro e talvez com o apoio da AfD, da Alice Wendel, da extrema-direita, que ficou em segundo lugar, ele basicamente disse que vai iniciar a reconstrução das forças de defesa europeias. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear, a BTC está depressiva, basicamente, acumulando numa lateralização brutal e bizarra, mas isso não está impedindo que os institucionais sigam comprando. A primeira notícia do dia foi a compra de 20.356 bitcoins pela Strategy, antiga MicroStrategy de Michael Saylor, ou seja, enquanto a sardinhada está desembarcando, os institucionais estão comprando a toque de caixa. Por isso que eu falo, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Gente, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco não, até amanhã. Fiquem com Deus.